Amém, pessoal? Dando continuidade, então, ao nosso discipulado, hoje nós estamos abrindo uma nova série, na verdade é a nossa série do segundo semestre, né? E essa nossa série, nós a intitulamos como Fé e Ciência. Nós não colocamos fé versus ciência, como geralmente as pessoas costumam abordar, né? Nós colocamos fé e ciência de uma forma intencional. Durante esses próximos meses, nós estaremos estudando alguns conceitos. E o nosso principal aspecto, eu quero abordar hoje nessa nossa introdução. Nós temos um motivo principal que nos leva a estudar sobre fé em paralelo com a ciência. Por que nós vamos estudar isso? Por que nós vamos gastar alguns meses, né, exercitando a nossa mente nesse sentido? Baseado nisso, eu quero começar lendo com vocês o que está aí no livro de Salmo. Só a título de curiosidade, né? Vamos ler o Salmo 13 em todos os seus versos, certo? Haja vista que Salmo não tem capítulo. Você sabia disso? Não? Salmo é um livro de cânticos. Então nós chamamos cada um deles de Salmo. Então é o Salmo 1, Salmo 2. Não existem capítulos em Salmo, né? E nem versículos. São versos, né? Então nós vamos ler todos os versos do Salmo 13. Olha o que diz a palavra preciosa do Senhor. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, e com meu coração exultarei em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que ele me tem feito. Amém? Essa nossa introdução da nossa série, né? Hoje nós estamos no primeiro episódio, e esse primeiro episódio ele tem como título O Gênesis e a Ciência. Mas antes de nós entrarmos nos conceitos do Gênesis e da ciência em si, eu quero abordar um conceito que é o nosso conceito principal. Eu poderia dizer que é o nosso calcanhar de Aquiles da nossa série. Tudo que nós falaremos ao longo desses próximos meses vai girar em torno dessa palavra-chave, em torno desse conceito, que é o conceito de apologética. Pastor, o que é apologética? A definição mais básica que nós encontramos para apologética é o seguinte: apologética é a defesa da fé baseada em argumentos. Dessa forma, toda e qualquer religião pode fazer apologética, certo? Então eu posso ter, por exemplo, a apologética do islamismo, eu posso ter a apologética do judaísmo, do budismo, ok? Porque é o conceito que gira em torno da defesa daquela fé que ele acredita. Todavia, quando nós falamos de apologética, muito se direciona ou já logo se lembra da fé cristã. Porque a fé cristã ela é conhecida pela apologética, a defesa da fé cristã que foi exercida desde os primórdios da igreja. Essa apologética, ela visa responder algumas perguntas, responder alguns questionamentos, como por exemplo, por que Deus existe? Ou melhor, se Deus é bom, por que o mal existe? Essas perguntas que eu costumo dizer do aluno de primeiro semestre de filosofia, né, que é empolgado e chega para você achando que conhece tudo sobre filosofia, e acha que com essa pergunta ele vai conseguir tirar a sua base e desestruturar a sua fé, na verdade ele está muito enganado, porque esse é um tipo de pergunta que existe desde os primórdios da igreja.
E os grandes pais da igreja já trabalhavam para responder com argumentos sólidos questões como essa. Ou, por exemplo, para rebater críticas que colocam em jogo a veracidade da fé que nós temos, que é a nossa fé cristã. Se nós pegarmos, por exemplo, dois grandes estudiosos da apologética, Joseph Kelly e Robert Charles Sproul, eles já diziam que a apologética mais comum do mundo é a apologética cristã. Ou seja, não tem nenhuma outra fé que tem tantos argumentos sólidos para se defender como a nossa fé, como a fé cristã. Agora, quando nós olhamos para essa fé cristã, nós temos pelo menos dois detalhes muito importantes. O primeiro deles, eu já disse para você, os primeiros seguidores foram muito importantes dentro desse contexto. E segundo, a própria doutrina do Evangelho. A nossa doutrina, ela é uma doutrina totalmente diferente de todas as outras religiões. Qual a religião que teria a ideia de pegar o Filho de Deus, mandar na terra como um pobre miserável para morrer nessa terra? Nenhuma outra religião teria tamanha criatividade. Quando nós pegamos a nossa fé cristã e olhamos para ela, nós temos inúmeros argumentos que nos embasam para que nós possamos defendê-la, para que nós possamos levá-la adiante, para que nós possamos exercer aquilo que foi dito lá em Mateus capítulo 28, quando a grande comissão foi designada. Toda autoridade vos foi dada. E é com essa autoridade que nós precisamos pegar o Evangelho e defender esse Evangelho. Nós podemos citar, dentre esses grandes pais apostólicos, que fizeram parte ali da chamada patrística, né? Homens como Irineu de Lyon, Eusébio de Cesareia, Santo Atanásio, dentre alguns outros três aqui que eu separei, que eu quero falar um pouquinho deles para vocês. Foram homens que defenderam de forma muito ferrenha a sua fé, escrevendo cartas, escrevendo tratados. Dentre esses homens, por exemplo, nós podemos citar Tertuliano de Cartago, que viveu ali em torno de 150 depois de Cristo. Foi ele responsável por formular uma definição de um contexto que é hoje basal para nós. Quando nós falamos, por exemplo, da Trindade Santíssima, você sabe o que é a Trindade, sim ou não? Todo mundo sabe, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entretanto, quando nós nos aprofundamos nesse contexto, né, nós já vimos numa das séries mais passadas, né, que não é um contexto muito simples. E quando Tertuliano resolveu descrever sobre isso, ele precisava provar que a nossa fé não é uma fé politeísta. E aí pensa, o trabalho que ele teve para provar que a nossa fé é monoteísta, mas que nós temos três deuses. E que esses três são um. E que um é três. Enfim, ele foi responsável por dar toda a condição para que nós hoje pudéssemos combater o politeísmo, dizendo só existe um Deus, mas esse Deus que nós acreditamos é triuno. Outro que talvez está dentre os meus favoritos, Agostinho de Hipona. Agostinho foi responsável pela defesa da fé contra o pelagianismo. Pelágio de Bretanha foi um dos responsáveis por dizer que o homem tinha autonomia na sua própria salvação. E Agostinho, então, ele tem que trazer de forma escrita, didática e apologética defesas no sentido de mostrar, olha, o homem não consegue por si só a salvação. Nenhum dos méritos do homem consegue levá-lo à eternidade. Apenas por um único caminho, que é o caminho do Filho que conduz ao Deus Pai. Por último, Tomás de Aquino. Leia Tomás de Aquino. Eu separei um livro de Tomás de Aquino para trazer, para mostrar para vocês como referência, mas esqueci. Enfim, eu posso citar depois para vocês alguns apologetas, como ele, Tomás de Aquino, mais recentemente da nossa contemporaneidade, Ravi Zacarias ou Jordan Gray, que são grandes apologetas aí que trabalham e pesquisam no intuito o próprio Sproul, né, no sentido da defesa da fé cristã. Tomás de Aquino, ele escreveu a Suma Teológica, e dentro da Suma Teológica ele tinha alguns princípios que ele defendia, como por exemplo, existe um motor imóvel que está antes de todas as coisas,
Tudo que se move hoje começa com um motor imóvel que está lá no passado, e ele coloca esse motor imóvel como Deus, que move todas as coisas. A causa é eficiente, Deus é a causa eficiente de todas as coisas. Do contingente e do necessário, Deus é o Deus que estabelece o contingente e o necessário para que a terra subsista. Dos graus de perfeição, só existe um Criador, e esse Criador, ele precisa ser perfeito em sua essência. E por último, do governo das coisas e da finalidade do seu ser. Se nós fôssemos pegar esses 5 pontos aqui, que não são 5 pontos do calvinismo, 5 pontos de Tomás de Aquino, nós poderíamos passar um mês discutindo sobre cada um deles. Mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é simplesmente embasar a defesa da nossa fé através da apologética. E aí vem uma pergunta: pastor, por que você começou então lendo o Salmo de número 13, que é um Salmo de Davi, né? Se você observou o que nós acabamos de ler nesse Salmo, esse Salmo talvez é um dos salmos que possui a maior quantidade de questionamentos. Davi coloca 5 perguntas aqui. Quando você começa a ler, você quase entra em depressão. Porque aquele Davi que você, né, conhece como guerreiro, forte, destruidor de gigantes, ele está aqui totalmente questionador. Por que isso? Por que aquilo? Até quando? Até quando isso vai durar, né? Vai te esquecer, olha que para sempre te esquecerás de mim, né? Parece que Davi está passando assim por um período da deprê profunda, né? Um monte de dúvidas, um monte de questionamento. Além das 5 perguntas, tem uma exclamação, e é uma exclamação de desespero. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Você já fez oração em desespero? Uma hora ou outra da sua vida, você vai fazer uma oração de desespero. Na nossa oração de desespero, nós não temos chão, nós só temos perguntas. A dor invade o nosso peito, assim como Davi estava aqui. E ele faz um pedido: olha, Senhor, me livra dos meus adversários, todos eles estão contra mim. Quando nós temos a nossa fé colocada em xeque, quando as perguntas nos sobrevêm, quando os questionamentos, nós somos colocados contra a parede, somos questionados sobre a razão da nossa esperança, nós precisamos ter argumentos. O principal argumento de Davi aqui foi, na verdade, um advérbio de negação. Que diante de todas as perguntas, diante de todos os questionamentos, ele para e fala assim: eu, porém, continuo acreditando na grandeza da fidelidade do Senhor. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Não é errado fazer oração de lamento. Não é errado encher as suas orações de perguntas, porque nós somos humanos. O ideal seria que toda sua oração fosse como a oração do Pai Nosso. Oração de devoção, oração de entrega, né? Oração de adoração. Mas nós somos humanos, nós erramos, nós temos necessidades. E grande parte das nossas orações são cheias de questionamentos, dúvidas, perguntas. E durante a trajetória da nossa vida, nós vamos nos deparar com pessoas colocando em xeque a nossa fé. Pessoas do nosso ambiente de trabalho, pessoas do nosso ambiente acadêmico, a sociedade como um todo. Hoje, às vezes, você talvez não tenha um embate tete a tete com alguém, né? Eu tive muitos embates na época da faculdade, né? Na época da faculdade é hora de brigar, né? Levanta a mão e tal, e pega aqui esse professor doidão e você quer falar e tal. Hoje, se você observar, os embates tete a tete acabaram. Onde que estão os embates? Nas redes sociais, nos comentários das postagens. Olha, se você não quiser entrar em depressão, como Davi estava aqui, não leia comentários de postagem, porque é um absurdo que as pessoas colocam ali, né? E principalmente quando se diz sobre fé cristã. E hoje tem uma mania muito grande de ficar misturando a fé cristã, politizando algumas coisas. E esse embate de rede social, ele é um embate, como é que eu poderia dizer? Como o Marcos Botelho diz, é um embate que cheira mal. É um embate de carne apodrecida. Porque quanto mais você mexe ali, maior é o fedor e mais os abutres se ajuntam ali. É por isso que quando nós estamos aqui falando de apologética, nós precisamos pensar em apologética como aquilo que serve para embasar o meu conhecimento
aquilo que serve para embasar a minha fé diante do momento quando eu estiver lá no meu almoço de família, lá no corredor da minha faculdade, mas principalmente é isso que eu gostaria que ficasse em seu coração. Quando nós estivermos falando de apologética aqui, é principalmente para que você possa agir como Davi. Davi tinha um monte de perguntas, Davi tinha um monte de pressões sobre ele naquele instante, mas essas pressões, essas opressões que estavam diante dele, não tiraram a certeza que ele tinha. E nós observamos isso quando ele diz, eu porém. Sabe o que isso significa? Ele está falando, olha, Deus, eu tenho esse monte de perguntas, eu estou com esse monte de problema, tem um monte de gente falando da minha fé, falando contra o Deus que eu creio, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo maltratado, mas eu, porém, mantenho o meu coração firme na palavra do Senhor. É isso que eu gostaria que o termo de apologética ficasse em seu coração. Às vezes, você ouve uma palavra de alguém que te inspira, e aí você sai dizendo, estou pronto para chegar na faculdade e discutir com os meus professores. Estou pronto para sair daqui e brigar com todo mundo, porque eu sei defender a minha fé. Muita calma nessa hora. A nossa apologética, ela tem um princípio fundamental, que é o princípio do amor. Nós não adquirimos conhecimento e nem intelectualidade para mostrar que somos melhores do que os outros. Afinal de contas, o evangelho que Jesus nos ensinou é um evangelho de humildade, de inteligência humilhada. Nós buscamos, nós lemos os pais da igreja, você lê os grandes apologetas, você pega livros, faz rascunho, coloca no seu caderno de devocional, como a Júlia fez, anota, estuda, pega bons autores, mas isso não é para humilhar o teu próximo. O grande segredo da apologética é ter a apologética consolidada em seu coração, para que quando as perguntas chegarem dentro da sua mente, lá dentro do seu quarto, quando você estiver sozinho, você possa levantar as suas mãos e dizer, eu, porém, mantenho a minha fé fundamentada no meu Deus, e é Ele que eu vou louvar, é Ele que eu vou engrandecer, é a Ele que eu vou adorar. Dito isso, como introdução, nós queremos ao longo desses próximos meses embasar a sua fé de tal modo que o seu coração permaneça intacto. Podem vir as tempestades, podem vir as tribulações, as opressões, mas o seu coração estará firme. Você vai chorar? Vai. Você vai ter motivo para reclamar? Vai. Você vai ter perguntas no seu coração? Um monte delas. Mas o seu coração estará firme. Nenhum dos questionamentos, nenhuma das perguntas irá abalar a sua fé, a ponto de você desistir daquilo que nós estamos olhando e acreditando, que é o cristianismo, representado na figura de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dessa forma, eu quero começar a falar, e aí nós vamos terminar, na semana que vem, esse contexto de o Gênesis e a ciência. E eu gostaria de começar definindo algumas coisas, começando com a ciência. Sobre a ciência, o que nós precisamos entender e compreender desse conceito que é muito amplo? Primeiro deles, ciência não significa estudo das origens. A ciência não é, o significado da ciência não é investigar de onde você veio. Existe dentro da ciência uma área que busca encontrar e estudar a origem do universo. Essa ciência se chama cosmologia. Nós vamos falar de cosmologia, acho que lá no finalzinho desse mês. Entretanto, o conceito de ciência é muito maior do que esse. Segundo, a ciência, ela trabalha com quantidades limitadas de evidência. A ciência precisa de evidências. Só que nós não temos evidências de tudo. É por isso que a ciência ainda não provou a origem do universo. Da mesma forma que a ciência ainda não provou a origem da vida. O que nós temos são muitas teorias. Entretanto, essas teorias são baseadas em algumas evidências, porque nós não temos evidências de todas as coisas. Então, se nós pudéssemos definir ciência, nós poderíamos dizer que ciência é a forma de expressarmos a nossa percepção da realidade, baseado nas evidências que nós temos. Então eu consigo olhar para a realidade e entender o que se passa na realidade. Entender
como que, por exemplo, os astros se movem, como que as marés funcionam, como que os ciclos biogeoquímicos ocorrem, como que as estações sobrepõem-se umas às outras, baseado nas evidências e em dados que são coletados e estudados ao longo dos anos. Existe, então, uma enorme, uma cratera de diferença entre realidade científica e possibilidade científica. Realidade científica é uma coisa, possibilidade científica é outra. Já viu aquela frase assim que se aprende lá nas ciências, né? Onde há água, há... De novo, onde há água, há vida. Tá certo isso? Seu professor te ensinou errado. Onde há água, há água. Não necessariamente todo ambiente com água terá vida. Se você tiver uma água esterilizada dentro de um copo, não tem vida ali naquele ambiente, concorda comigo? Entretanto, propõe-se que onde há água há vida por conta de um conceito que é a possibilidade científica. A possibilidade é muito grande de você olhar para uma poça de água e ter bactérias ali, ter micro-organismos, concorda comigo? Entretanto, isso é uma verdade absoluta? Não é. É uma possibilidade científica. Quando nós falamos de realidade científica, nós precisamos de uma lei para comprovar aquilo. Aí você deve estar pensando assim, tô vendo que essa série vai ser uma série de pegar a Bíblia e colocar a Bíblia num pedestal e falar que ela é verdade. Não necessariamente. Eu não estou aqui para subjugar a ciência, eu não estou aqui para bater na ciência, né? A Bia trouxe 3 visitantes, elas não me conhecem, só me conheceram aqui, né, Bia? Fala o nome de uma delas para mim. Gislaine. Gislaine ou Gislaine? Com A. Gislaine, muito prazer. Eu sou o pastor da Bia, bom te ter aqui com a gente. Eu não estou aqui para acabar com a ciência, e eu vou te provar isso, sabe? Porque eu até gosto de ciência. Na verdade, eu faço um pouquinho de ciência no meu dia a dia, sabe? Eu posso dizer até que eu trabalho com ciência para você. Eu peguei algumas informações pessoais minhas e falei assim, eu vou anotar porque isso é importante, porque senão a Gislaine, que vai estar lá, vai ficar pensando, aquele pastor é um cético, não, né? Não acredita que é ciência. Não, cético não, é um iludido, né? Então eu quero te provar que eu acredito na ciência, tá? Assim, eu tenho 39 artigos internacionais publicados. Então eu acho que eu gosto um pouquinho de ciência, né? Eu tenho 170 e alguma coisa de capítulos publicados em edições científicas. Eu tenho 48 obras também publicadas por instituições a nível federal. Eu orientei, já ao todo são 28 alunos de iniciação científica, 17 de mestrado, 5 de doutorado. De bancas assim de doutorado, eu participei de 12. Eu não vou. Mas agora você concorda que eu não sou contra a ciência? Tudo bem para você? Ok? Eu não sou tipo um iludido da Bíblia? Ok? Então eu posso continuar agora, certo? Ok? Então eu já resolvi minha situação aqui com a Gislaine. Eu não estou aqui para falar mal da ciência. Eu estou aqui para nós estabelecermos uma forma de entendermos que nós podemos falar dessas duas linguagens, sem que uma delas precise ser imposta goela abaixo. E eu não estou falando do criacionismo, eu estou falando do evolucionismo. Até porque criacionismo você não aprendeu lá na sua escola. Mas te disseram que Darwin estava certo. Te disseram que o evolucionismo é uma quase que lei. E eu estou aqui para te dizer que não é. Estou aqui para te dizer que Darwin estava muito errado, observando aos olhos da genética. Mas isso é assunto para os próximos episódios. Para terminarmos, já que eu defini ciência, vamos definir o Gênesis então? Gênesis tem como significado da palavra, né, na etimologia, raiz, origem, princípio, começo, certo? Qual é o propósito do livro de Gênesis que nós temos na nossa Bíblia?
oferecer um conhecimento da verdade abrangente em todas as áreas. Preste atenção, o Gênesis ele não foi escrito para geólogos, para paleontólogos, para geneticistas, para biólogos, para engenheiros, não. O Gênesis foi escrito para abranger todas as áreas. E aí eu te pergunto, é possível um livro abranger em detalhes todas essas poucas áreas que eu falei aqui? Não é possível, em detalhes não. Ele pode ter alguns conceitos. É por isso que esse livro que nós temos em mãos, que é a Bíblia, o livro de Gênesis principalmente, ele pretende oferecer ao leitor o conhecimento da origem do universo e da vida, com duas características. A primeira, apresentando uma narrativa que não é cheia de detalhes, para que o leitor não ficasse perdido. Haja vista que esse Gênesis foi escrito para nós, que estamos aqui no ano de 2023, mas foi escrito para o povo de Deus há centenas e centenas de anos atrás. Você imagina Moisés colocando aqui, né? Bom, de acordo com a replicação do material genético e a clonagem que foi feita da célula tronco mesenquimal, da costela, quem que ia entender naquela época? Então esse livro, ele também precisa ter uma linguagem simples. Uma linguagem que não é tão geral, mas uma linguagem que seja de fácil acesso e de entendimento. Inúmeros cientistas ateus, cientistas agnósticos, concordam em alguns pontos. Pontos principais, nós vamos mostrar algum deles, que evidenciam características científicas corretas na Bíblia. Por exemplo, a ordem em que as coisas foram criadas. A forma com a qual a Bíblia, nós comentamos isso numa série que nós já fizemos aqui, a série No Princípio, a forma que está descrito no Gênesis, da criação de cada uma das coisas que foram criadas e colocadas nesse mundo, segue um conceito totalmente científico. Todavia, este não é o objetivo do Gênesis. O objetivo do Gênesis não é te dar uma linguagem científica. É por isso que nós não podemos pegar a Bíblia, né, sentar diante de um pesquisador, de um cientista e falar assim, eu vou ler a Bíblia para discutir com você. O objetivo da Bíblia não é te dar dados científicos. O objetivo da Bíblia é te dar uma noção abrangente e ao mesmo tempo específica dos detalhes de que a Terra foi criada e por quem que a Terra foi criada. Por último, para nós partirmos para a nossa conclusão, existem dois tipos de criacionismo. Um é o criacionismo bíblico, que é o criacionismo que mostra-nos que o mundo foi criado. Como que eu creio que o mundo foi criado? Por evidências. Nós temos inúmeras evidências que nos mostram que o mundo foi criado. Segundo ponto do criacionismo bíblico, Deus criou o mundo. Você fala assim, tem como provar que Deus criou o mundo? Não. Aí fala assim, então você está errado. Aí eu pergunto, tem como provar que Deus não criou o mundo? Também não tem essa hipótese. E aí para onde que nós vamos? Para aquilo que a ciência busca, que é o quê? Evidências. Todo bom pintor, todo bom artista, ele assina suas obras. E ao longo desses próximos meses eu quero mostrar assinaturas de Deus dentro de você. Assinaturas de Deus na natureza, assinaturas de Deus no universo, que nos conduzem de forma intencional a acreditar que o mundo foi criado e que Deus criou o mundo. Entretanto, para nós não ficarmos apenas na Bíblia, nós falaremos também do criacionismo científico. E o que é o criacionismo científico? O criacionismo científico ele vai embasar-se não apenas no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele vai pegar algumas normativas, alguns conceitos que estão ali dentro do Gênesis, e ele vai trazer para a categoria científica. Dá-nos um exemplo, pastor, para a gente fechar com chave de ouro. Vou te dar um exemplo. Você que gosta de física, né, estuda bastante as leis da física, como, por exemplo, a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Quem sabe? Sabe? Qual que é a primeira lei da termodinâmica? Tá. Vou citar as... Entendi. Achei que ela queria levantar. Olha, Cristiane, que legal, né? Tá bem na física, né? Se o Carneiro... Você sabe, você é bom nisso. O Carneiro ia levantar a mão, né? Vamos lá, olha só, para relembrar. Voltando lá. Revisão do ensino médio. Aqui você... A primeira lei da termodinâmica, ela baseia-se no princípio de que a energia do universo ela é constante. Se a energia do universo é constante,
a entropia do universo tende sempre ao máximo. É por isso que nós não conseguimos adicionar e nem extrair dessa energia. Nós temos uma energia que é constante. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Provada, é lei, certo? Isso é provado cientificamente, é consenso. Dando sequência, pegando o gancho da entropia e indo para a segunda lei da termodinâmica, o que a segunda lei da termodinâmica diz? Que a entropia aumenta à medida que o tempo passa. Vamos trazer para as nossas palavras? Entropia, qual seria um significado de entropia? Desordem, bagunça, desorganização. Então, o que a segunda lei da termodinâmica está nos dizendo? À medida que o tempo passa, a entropia aumenta. Se a entropia aumenta, vai aumentar o que no universo? A desorganização. Então, você concorda comigo que quanto mais o tempo passa, mais as coisas se desorganizam? Vamos fazer um exemplo agora para ficar bem clássico, bem categórico, né? Vamos fechar a igreja não, vamos pegar outro, peraí. Você comprou um apartamento, você foi lá no apartamento, mobiliou o apartamento, pintou, colocou tudo, ficou bonitinho, e aí você fala assim, eu vou fazer uma viagem internacional, vou conhecer o mundo, daqui 3 anos eu volto para morar aqui nesse apartamento, né? Só que aí você gosta muito lá da Suíça, e resolve ficar mais uns 5 anos lá. 8 anos depois você volta para o seu apartamento. Ele vai estar brilhando, mais bonito do que você deixou? Lei da entropia. Como é que ele vai estar? Vai ter poeira, vai ter alguma coisa que empenou, um mofo, né? Por quê? É a lei da entropia, é a lei da desordem. Se nós pegarmos o mundo hoje, como está, e se eu tivesse uma máquina do tempo, a qual eu pudesse entrar nela e voltar lá no princípio, como que as coisas estariam lá no princípio? Bagunçadas ou organizadas? Totalmente organizadas, porque o tempo foi passando e o mundo virou a bagunça que está hoje, meio desorganizado. Isso é uma lei, é a segunda lei da termodinâmica. O que essa lei da termodinâmica está nos mostrando? Ela está nos mostrando que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazias, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação da luz e das trevas. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que no princípio Deus criou todas as coisas perfeitas, ideais. E isso eu estou dizendo para você e comprovando por uma lei que já existe. Isso é criacionismo científico. E eu pretendo fazer isso com você. Porque você também é obra-prima desse Deus maravilhoso, que te criou a imagem e semelhança dele. A entropia vai agir em nós. Nós vamos envelhecer, né? Nós já não somos tão bonitinhos quanto éramos antigamente, né? As pessoas não chegam mais para você e falam, ai, que bonitinho. Não, né? Entretanto, esse Deus que nos criou perfeitamente a imagem e semelhança dele, é o mesmo Deus que coloca dentro dos nossos corações a certeza de que ele existe. E essa é a mesma certeza que o apóstolo Pedro ressalta lá na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 15, quando ele diz, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vós. Deixe-me te dizer uma coisa, quando olharem para você e falarem assim, como é que você consegue sorrir no meio da dificuldade? Como é que você consegue acreditar que coisas boas virão? Você vai falar, essa é a razão da minha esperança. Um Deus que criou todas as coisas e colocou em meu coração a certeza da salvação, a convicção de que eu posso todas as coisas, mesmo quando eu estiver rodeado de perguntas, mesmo quando eu estiver rodeado de problemas, eu poderei levantar as minhas mãos e dizer, eu, porém, continuo acreditando num Deus que pode todas as coisas. Que esse Deus esteja com você ao longo da semana que começa amanhã. Que Ele te guarde, te proteja, que a luz do Senhor brilhe em seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, que a Tua graça nos renove, que o Teu amor, que a Tua presença, que o Teu Santo Espírito nos envolva de forma sobrenatural, embasando, solidificando a nossa fé,
aumentando, Pai querido, a nossa esperança de que dias melhores estão chegando, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não enxergamos, que a tua mão, ó Deus, que a luz do Senhor brilhe em nossos caminhos, nos dando, Pai querido, motivos para continuar acreditando, motivos para continuar sonhando, motivos para continuarmos aqui na tua casa, te servindo com todo o nosso coração, te obedecendo, vivendo em pureza, em humildade, em santidade. Que a tua graça nos alcance, Senhor. Essa é a nossa oração. Nos dê a partir de amanhã uma semana produtiva, cheia da tua graça, todos os nossos negócios, ó Deus, as reuniões que temos, os compromissos, que todos eles sejam abençoados pelo Senhor e que nós possamos, ó Deus, exalar e mostrar a razão da nossa esperança através do nosso testemunho. Nós oramos nessa noite porque cremos num Deus que criou todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meus queridos. A graça do Senhor esteja sobre ti.